Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Cinesystem Plus. Como eu adiantei no último vídeo, essa semana tivemos o lançamento de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, o terceiro filme da saga Animais Fantásticos e mais um longa para o mundo do Wizarding World, o mundo de Harry Potter, que é tão adorado pelos fãs. E eu agora vou comentar o que eu achei desse novo longa e se vale a pena você assistir no cinema ou não. Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore é a sequência das aventuras de Newt Scamander, um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia, descoberta em suas viagens. Desta vez ele é convocado por Albus Dumbledore na luta contra o vilão Grindelwald. A trama mostra por que o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa. Ao longo do enredo, eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a crescente legião de seguidores do vilão. Mas o que o grupo de Scamander não sabe é que Grindelwald colocará o mundo mágico em uma luta contra o mundo dos trouxas. Enquanto o universo da magia fica mais dividido, Dumbledore deve decidir por quanto tempo ele ficará à margem da guerra que se aproxima. Para iniciar falando dessa franquia Animais Fantásticos, é necessário a gente entender a franquia Harry Potter e a diferença que existe entre elas. Enquanto, claro, a franquia Animais Fantásticos foi alavancada pela franquia Harry Potter, ao mesmo tempo é um calcanhar de Aquiles nessa nova saga, porque, querendo ou não, sempre vai existir comparações. E a criação do mundo mágico de Harry Potter é impressionante. É uma criação que, ao mesmo tempo, tem um tom sombrio ao longo dos filmes finais, mas traz toda aquela magia, aquele encanto para os fãs, porque é uma história que, apesar de trazer muitas coisas sérias, trata de uma forma muito inocente, tendo como personagem principal o Harry. E já nessa nova franquia Animais Fantásticos, é uma franquia que, apesar de trazer todo esse mundo mágico e até conseguir fazer ele de uma forma encantadora, a trama é mais pesada que a de Harry Potter e ela não tem essa mesma inocência. Já podemos citar o grande paralelo que existe nesse roteiro, que é a ascensão do Grindelwald e ele relacionando a ascensão do Hitler na Alemanha nazista. E isso é deixado claro pela J.K. Rowling, já que o próprio Grindelwald vai tentar ali sua eleição no mundo mágico, aonde? Em Berlim. Então tem toda essa correlação da ascensão do nazifascismo. Então é algo interessante porque os fãs de Harry Potter muitas vezes não vão para o cinema querendo essa coisa mais profunda. Vai querer ver e querer corretamente se encantar por aquilo que fizeram ele amar a franquia, que é o mundo encantador criado pela J.K. Rowling. Então é um trabalho difícil você conseguir relacionar esse mundo mais sério, esse mundo mais real, que foi ali de intuito ser tratado pelo roteiro e pelo diretor, com todo esse mundo já prévio. Mas para mim o diretor consegue fazer isso bem, apesar de ter vários problemas de roteiro. Mas deixando os erros para depois, vamos tentar entender os acertos de Animais Fantásticos e eu começo falando das criaturas mágicas que, assim como nos últimos filmes, se destacam. Principalmente, claro, o nosso querido Pelúcio e o Tronquilho, porque eles trazem muito disso da franquia Harry Potter, desse tom mais mágico, desse tom mais encantador, e os fãs adoram, os fãs se deliciam quando eles estão em tela, assim como o personagem do Jacob Kowalski, interpretado pelo Dan Fogler, que faz uma atuação excelente. Ele conseguiu encontrar o tom certo, um tom cômico, mas que ao mesmo tempo ele consegue se encaixar naquele mundo mágico e com toda a ascensão ali, claro, do Grindelwald nesse mundo. É tudo muito bem dosado enquanto a ele, não fica besterol, ele consegue se encontrar muito bem em tela, tem cenas hilárias e você se diverte muito, inclusive por ele ser ali, vamos dizer, um ícone seu, um personagem seu naquela história. Você se vê refletido nele, em como ele presencia todas aquelas aventuras. Então, por isso, ele é um dos personagens mais queridos pelos fãs ali, inevitavelmente. E um trouxa. Dumbledore me pediu para te dar isso, Jacob. Você está brincando comigo? Quem duvidaria da gente? E temos também o nosso protagonista Newt Scamander, Ed Redmayne. Ele conseguiu encontrar um tom muito bom pro personagem desde o primeiro longa, mas o que vem se perdendo é o roteiro em relação ao personagem. Porque lá no primeiro longa a gente tem o papel de destaque dele, é a aventura dele, como ele consegue se correlacionar com aquele mundo mágico. A aventura, apesar de ter ali outras histórias em torno, é sobre o Newt Scamander, e por isso ele consegue roubar a cena e fazer com que os fãs se afeiçoem a ele. Já no segundo longa, ele não se torna mais o protagonista, ele se torna mais uma peça do tabuleiro que é comandada ali pelo Dumbledore e pelo Grindelwald. Então ele não é mais o protagonista em termos da trama, mas ele é o protagonista narrativo, o que nesse filme ainda é diminuído ainda mais, porque a gente percebe ainda mais a ascensão desses dois personagens, do Dumbledore e do Grindelwald, e cada vez mais o Newt é deixado ali de escanteio.
mas isso é mais um problema de roteiro do que do próprio ator, porque ele consegue interpretar ali um personagem muito querido pelos fãs, que já conseguiu ali, vamos dizer, cativar o público em 3 filmes. E temos ali o Jude Law como Dumbledore. É incrível como ele conseguiu também encontrar o tom do personagem, porque apesar de ser um personagem muito mais novo do que o Dumbledore que a gente se acostumou a ver nos filmes de Harry Potter, ele tá muito bem em tela. Ele consegue encontrar aquela modo de falar do Dumbledore, aquela paciência, mas ao mesmo tempo ele tem umas tiradas ali com os outros personagens, é tudo muito bem dosado também. Então o Jude Law conseguiu se encontrar bem no personagem, ele consegue refletir bem o personagem do Dumbledore. Inclusive, talvez um dos problemas seja não dar mais destaque ainda pro Dumbledore, abraçando ele de vez como grande protagonista da história e não ficar nessa, vamos dizer, indecisão entre o Newt e o Dumbledore. Espero que, se tiver um próximo filme, o Dumbledore seja abraçado de vez como protagonista, porque a trama claramente é sobre ele. Em Animais Fantásticos, como eu disse, ainda dava pra gente entender que era uma apresentação e o Newt ele conseguia encantar naquela história específica, mas ele foi perdendo foco, porque a história de Animais Fantásticos não são os Animais Fantásticos, é Dumbledore e Grindelwald. E desse outro lado a gente tem agora o personagem do Grindelwald interpretado pelo Mads Mikkelsen, que teve ali o desprazer, vamos dizer, de substituir o Johnny Depp. E por que eu falo desprazer? Porque era um papel muito difícil. O Johnny Depp, quando foi escalado, já foi ali sobre grandes polêmicas, mas vamos tratar apenas sobre o papel dele que ele desempenhou no filme, que é muito bom. Ele conseguiu, os últimos trabalhos dele vinham muito pesados, ele vinha num tom muito caricato, ele consegue encontrar um tom perfeito pro personagem do Grindelwald, ao mesmo tempo que ele traz todo aquele carisma dele pro personagem, e ele conseguiu encontrar o tom ali também de vilão pro personagem. Então ele era aquele vilão que, ao mesmo tempo que ele era ruim, cometia atrocidades, ele tinha esse carisma, ele tentava chegar ao poder de uma forma legítima, através do voto e através dos seus seguidores. E, infelizmente, o Johnny Depp teve que ser afastado por outros motivos e o Mads Mikkelsen acabou assumindo aí esse papel. E eu gosto muito do Mads Mikkelsen. Eu já falei aqui, inclusive, num vídeo sobre 007, que ele é um dos meus vilões preferidos da franquia 007, lá em Cassino Royale, no meu filme favorito do James Bond, como Le Chiffre. Mas aí é uma diferença muito impactante, porque lá é um filme muito forte, um filme visceral, um filme real. O Johnny Depp, o Mads Mikkelsen, é um personagem que, interpretando ali o Le Chiffre em 007, é um vilão muito real. E ele fazer um bruxo fica ali meio desconexo, principalmente porque ele traz isso muito no modo automático. A gente não vê uma criação assim tão bem como o Johnny Depp fez. Mas ele é um bom ator e ele não faz com que isso seja um demérito para esse longa. Ele tá bem em tela, apesar de, como eu disse, estar muitas vezes em modo automático, ele também traz esse tom quando ele tá em tela de medo e você fica impactado quando ele tá falando. Mas, de qualquer forma, eu não gostei tanto quanto do Johnny Depp, mas também não é por isso que o filme ficou ruim, ele consegue até suprir o que o Johnny Depp fez. Mas, com certeza, o maior acerto de Animais Fantásticos, desde o primeiro longa, é o acerto no visual. Eu li aqui nesse livro aqui, o design de produção sendo construído. É algo muito rico, principalmente por esse tom que, essa ideia que vai levando através desses longas, de tratar diversas culturas do mundo mágico. A gente, nos filmes de Harry Potter, ficou muito concentrado ali na Inglaterra, ali no mundo britânico, e a gente, já no primeiro filme de Animais Fantásticos, foi para os Estados Unidos, no segundo a gente estava em Paris, agora a gente tem Berlim, a gente tem outros lugares, temos o Tibete, temos diversos locais, e são todos tratados de uma forma muito mágica, muito bonita visualmente, assim tanto como os efeitos visuais, a criação de lutas. O diretor faz um trabalho muito bem feito, apesar de também ele estar muito acomodado ali no mundo de Harry Potter por dirigir já muitos filmes. Ele sabe o que trabalhar, ele sabe como inovar e ele faz isso bem. Claro que os problemas ainda é o de roteiro, mas isso eu já vou deixar para mais tarde. E a gente tem agora um tom mais sombrio sendo dado para esses longas, porque a gente consegue perceber a ascensão ali de um mal crescente por toda a Europa, então também consegue refletir muito isso. E além de tudo, os trabalhos tanto de maquiagem quanto de figurino são deslumbrantes e conseguem imergir a gente naquele período, naquela época, muito bem. É tudo muito bem dosado e muito bem feito pelo trabalho visual, além, claro, de um trabalho de som muito bem trabalhado, principalmente o de trilha sonora específica, que além de recriar muitas das músicas do John Williams, lá dos primeiros Harry Potter, também consegue trazer inovações e traz ali uma ambientação para aquele mundo com um tom mais pesado, assim como eu disse na fotografia. Nossa guerra contra os trouxas começa hoje! E a
gente entra num dos calcanhares de Aquiles da franquia Animais Fantásticos, que é o roteiro. O primeiro filme conseguiu trazer um roteiro muito divertido. Ele tem um começo, tem um meio, tem um fim. Ele serve para introduzir a gente naquele mundo. O segundo filme não tem um roteiro, porque o filme basicamente estão os atores lá e falaram segue aí, porque é incrível, como se a gente terminasse o primeiro filme e começasse esse terceiro, a gente não perderia nada, porque Animais Fantásticos 2, Os Crimes de Grindelwald, não acrescentou absolutamente em nada na história, porque basicamente eles vão enrolando para preparar para o futuro que no final eles não entregam. E isso é interessante também nesse longa, porque muitas das coisas, as poucas coisas que foram criadas no segundo longa, são completamente desfeitas. Ou seja, todos os crimes de Grindelwald, que dava título ao segundo filme, são praticamente desfeitos nesse novo longa. Então, o que eles ainda conseguiram criar é absolutamente desfeito por esse novo filme, que consegue criar um pouco mais do que o segundo. Então, sim, esse filme ele tem um roteiro bem melhor do que o segundo, e ainda um pouquinho abaixo do primeiro. Ele consegue criar um meio, consegue criar ali um fim, consegue também introduzir a um próximo futuro, a novos filmes, deixa aquela pulga atrás da orelha, mas claro que ainda assim enrola muito, principalmente no seu meio. Tem muitas tramas exageradas ali no meio que não acrescentam em nada na trama central, ou seja, o que a gente quer ver, que é o duelo do Dumbledore e do Grindelwald, tem muita coisa acrescentada em torno que não vai satisfazer o público, ou até vai. Aquele público que vai querer só ver essa história não vai satisfazer, porque, claro, enrola muito e tem tons muito desconexos. Enquanto a gente tem uma cena que tá muito séria, a gente tem outra cena que vai brincar com humor bem ali, vamos dizer, infantil, bobo, principalmente naquela cena do Siri, quem assistiu já sabe, mas é algo bem desconexo e que praticamente a gente vê vários filmes em um só. Enquanto isso, quem é aquele fã que vai ver o mundo mágico, que quer se divertir com magia, vai adorar, porque independente de como é tratado, você se diverte muito nessas cenas, seja em elas quais forem. O final do filme, sem dar spoilers, claro, ele traz ali um final que pode ser definitivo para essa franquia. A gente poderia terminar nesse longa, mas a gente sabe que a Warner espera o sucesso desse filme nas bilheterias e tudo mais para poder começar a preparar o filme 4 e 5, que era a ideia inicial, mas a gente sabe que foi já repensado pela Warner porque os dois primeiros filmes não vieram com aquele sucesso esperado. Eu espero que consiga fazer sucesso para pelo menos vir mais um filme, porque o duelo a gente sabe que não foi tratado nesse filme e eles estão adiando, porque o grande duelo que os fãs de Harry Potter querem ver, aquele duelo final que é tratado por volta de 1945, vai ser, claro, retratado só no próximo longa. Então vá assistir, porque eu quero ver esse duelo no Wizarding World nos cinemas. Correto, 3 pontos para Lufa-Lufa. Se ficou curioso e quer assistir Animais Fantásticos no cinema, claro, acesse o nosso link e garanta já o seu ingresso para você poder aproveitar isso numa sala Cinecystem e ter a melhor experiência possível. Também se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Cinecystem Plus e também acompanhe a gente nas nossas redes sociais para você estar por dentro de tudo do mundo da magia. Por hoje é isso, até a próxima e falou! Posso? É muito perigosa e muito poderosa. Se cair nas mãos erradas, acaba com um. Onde você a conseguiu? Eu ganhei de Natal.